O portal Clique da Notícia conversa hoje com o delegado da Receita Federal de Ponta Grossa, Remi Deyab Júnior, sobre a nova regra que passou a vigorar no dia 1º de janeiro de 2025. Ela exige que operadoras de cartões de crédito e instituições de pagamento reportem informações financeiras acima de determinados valores, com o objetivo de combater a evasão fiscal e trazer mais transparência nas transações financeiras. Confira. Boa tarde, delegado Remi. Qual é o principal objetivo da nova norma e como ela impacta as instituições financeiras e seus clientes? Boa tarde, Cirlei, seguidores do portal Clique da Notícia. Uma satisfação estar aqui contribuindo para o esclarecimento da população. Na verdade, essa nova instrução normativa da Receita Federal, eu queria deixar bem claro já de início que ela não trouxe nenhuma taxação sobre as operações de PIX e nem qualquer tipo de imposto sobre movimentações financeiras, como tem sido divulgado por pessoas mal intencionadas ultimamente. Inclusive, alertar a população que têm sido feitos golpes utilizando indevidamente a imagem e o nome da Receita Federal e mandando os boletos para pagamento de supostas taxas sobre o PIX. Então, eu queria deixar bem claro, tanto os contribuintes, pessoas físicas como pessoas jurídicas, que não há nenhuma taxação e nenhum novo imposto. Mas, direto ao ponto, essa nova instrução normativa, ela veio apenas a atualizar uma legislação que já é existente há mais de 20 anos, desde 2003, que já determinava que as instituições financeiras, estas sim, por meio da declaração denominada e-financeira, repassassem informações globais de movimentações financeiras para a Receita Federal, sempre resguardando o sigilo bancário e fiscal. Eu destaco que as informações que são repassadas por essas instituições, elas são informações que não individualizam as operações, não trazem dados nem da origem, da natureza ou do destino dos recursos. Inclusive, Cirlei, há uma expressa vedação nessa instrução normativa para que os bancos, as instituições financeiras, mandem esses dados detalhados. Então, de forma bem didática, o banco vai mandar, os bancos e as instituições de pagamento, inclusive bancos digitais, grandes lojas varejistas que operem com maquininhas de cartão e operem com moedas eletrônicas, eles vão mandar para a Receita Federal essas informações semestralmente. Caso as transações para pessoa física ultrapassem o montante de R$ 5.000 por mês e para pessoa jurídica ultrapasse o montante de R$ 15.000 por mês. Então, isso também vai permitir que a Receita Federal tenha condições de aprimorar o seu gerenciamento de risco e ampliar a capacidade de fiscalização. Mas não da maior parte, da grande maioria dos contribuintes, Cirlei. Estes que cumprem corretamente a legislação, já têm o hábito de declarar os seus rendimentos e não tem nada que se preocupar. Apenas uma pequena parcela da população, uma minoria mesmo da população, que são aqueles contribuintes que já não cumpriam as normas tributárias anteriormente a essa nova instrução normativa, esses sim terão que se preocupar, que fazem parte muitas vezes de grandes esquemas de lavagem de dinheiro, com utilização de laranjas, movimentam milhões de reais no CPF de pessoas físicas que muitas vezes nem sabem que tem o seu nome sendo utilizado por laranjas. Então, isso tende a potencializar o trabalho da Receita Federal em benefício e proteção da própria sociedade e do cidadão de bem. O sistema e-financeiro é uma das diversas declarações digitais que a Receita Federal oferece para os contribuintes, né? Ele é destinado especificamente para as instituições financeiras e instituições de pagamento, já mencionadas anteriormente, que num caráter semestral vão ter que preencher essas informações e mandar para a Receita Federal. Essas informações financeiras, em conjunto com outras informações que a Receita Federal recebe de diversas fontes, elas permitirão que os nossos setores responsáveis pela inteligência e pelo monitoramento dos contribuintes tenham condições de efetuar cruzamentos de dados e verificar situações que demandem uma atenção especial da Receita Federal com aberturas de fiscalizações, caso seja necessário. Mas eu gostaria de frisar que isso será apenas e tende a ocorrer com grandes contribuintes ou pessoas que movimentem grandes valores
e não vai afetar de forma classificados como pequenos ou médios. Os contribuintes pequenos ou médios podem ficar tranquilos que a Receita Federal atua nesse segmento com o que a gente chama de assistência ou facilitação. Nós nos aproximamos dos contribuintes com cartas, eventualmente identificando alguma falha, alguma declaração incorreta e buscando que esse contribuinte se autorregularize. Não chegam a ser instauradas fiscalizações. E os limites estabelecidos foram de 5 mil, né, para pessoas físicas e 15 jurídicas. Eles foram baseados em quais critérios? Esses critérios são critérios técnicos e eles, na verdade, diferentemente do que tem sido propagado, ocorreu uma elevação desses montantes, porque pela norma anterior, o montante, o limite para pessoas físicas era 2 mil e agora passou para 5 mil. E de pessoas jurídicas ele também saltou, salvo o melhor juízo, de 6 mil para 15 mil. Então, na verdade, ocorreu uma ampliação do limite de valores que enseja a obrigatoriedade de repasse por parte das instituições financeiras via e-financeira para a Receita Federal. Esclarecimentos para todos os veículos de imprensa, emitido diversas notas no site oficial da Receita Federal e em diversos outros canais de comunicação do governo. E pretendemos seguir nessa direção, prestando todos os esclarecimentos para a população e desmentindo, infelizmente, essas fake news, esclarecendo, alertando a população a respeito dos golpes que estão ocorrendo nesse momento. Deixar bem claro que a Receita Federal não entra em contato com os contribuintes por WhatsApp ou por redes sociais. Então, qualquer mensagem solicitando o pagamento de taxas sobre movimento de valores sobre Pix, por Pix, via WhatsApp, por redes sociais, os contribuintes devem descartar, não baixar e-mails com essas informações para que não clique em links que permitam a instalação de vírus nos seus celulares, computadores e por aí vai, e procurar os canais oficiais de atendimento da Receita Federal. O contribuinte que tem alguma dúvida, ele pode acessar a qualquer momento o site da Receita Federal na internet e através do portal ECAC, que é o Centro de Atendimento ao Contribuinte Virtual. Eu friso, não existe nenhum tipo de pendência relacionada à taxação sobre PIX ou qualquer tipo de imposto sobre movimentação financeira. E muito menos nenhuma obrigação nova dos contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, terem que apresentar novas declarações à Receita Federal. Eu que agradeço a oportunidade.